Começa assim: imaginem uma Ferrari, motor perfeito, pneus novos, o melhor combustível. Agora coloquem nela um piloto que nunca dirigiu. Quem vence? Agora imaginem o Lewis Hamilton num carro popular. O melhor piloto do mundo no carro errado. Quem vence? Nenhum dos dois. Performance nasce da combinação. O piloto é humano, o carro é a IA. Sem um grande piloto, o melhor carro do mundo não vence. Sem um carro de alta performance, o melhor piloto perde. A metáfora central: piloto mais carro. O piloto, você. Estratégia, empatia, julgamento e criatividade. Define o destino, lê o contexto. Toma as decisões críticas que nenhuma IA replica sozinha. O carro, a IA. Velocidade, precisão, análise de dados, automação. Amplifica a capacidade humana, reduz erros e acelera resultados. Tô bem achando que eu vou gostar dessa aula. Bom dia, gente. Bora tomar café? Tem dia que eu não acerto com... Tá mais ou menos esse café. Bom, é um curso, né? Essa parte de ontem que eu mostrei. É o segundo curso agora que eu tô fazendo pela USP. São mini cursos que eles têm, que são geralmente em 2 dias. Aí a aula é num dia de 7 às 10. Depois, uns 3 dias depois, você faz prova. Você pode fazer prova dessa aula. Aí na semana seguinte tem a segunda aula. Aí 3 dias depois também você já pode fazer prova dessa segunda aula. Mas aí o certificado demora um pouquinho para sair. Aí você tem que tirar mais que 7 em 10 para você obter o certificado. Então eu já tinha feito o outro anteriormente, mais relacionado, né, com gestão de equipes e RH. E agora eu estou fazendo um que tem a ver com automação, e aí mais relacionado, né, com o setor de vendas, com administração e tal. Então, eu fiquei muito animada, assim, no início do curso, eu achei interessante. Mas aí eu notei até pelos comentários ali, houve uma quebra de expectativa, assim, mais pro final. Eu vi as pessoas reclamando um pouco, porque para mim não houve tanta quebra de expectativa, porque como eu estou estudando muitas coisas que não são tanto da minha área, só a parte da tecnologia ali, tipo de, por exemplo, vou fazer uma automação. Ok, é da minha área de tecnologia. Mas a quem se destina? Quem são as pessoas que estavam nesse curso? Pessoas que têm negócios, pessoas que trabalham com vendas, pessoas que já estão, né, que já têm uma questão real para ser resolvida, né, na rotina de trabalho delas. Não é o meu caso, eu não trabalho com vendas. Na verdade, eu odeio trabalhar com vendas, para ser sincera. Eu não tenho paciência. Então, as pessoas, elas tinham uma necessidade imediata ali. Eu quero aprender isso hoje, para já amanhã, quando eu for para o trabalho, eu começar meu trabalho, eu já aplicar isso e eu já transformar a minha empresa ou no meu emprego, facilitar a minha rotina, etc e tal. Então, e eu não, eu tô naquela de adquirir um conhecimento que eu vou usar depois. Então, é muito diferente a expectativa de um grupo, né? Desse grupo ou a minha. Desculpa pela luz, mas essa hora é assim, entrando aquele primeiro sol da manhã, né? Então, as pessoas, eu vi que elas estavam com uma expectativa de já aprender, assim, a fazer um cockpit comercial, super moderno, super... E já começar a trabalhar no dia seguinte, só que assim... E aí a professora já mostrou o próprio dela, já construído, só assim, como que ela usa, né? E eu acho que as pessoas estavam querendo... Estavam com a expectativa da mão na massa, de aprender a fazer isso. E talvez eu acho que eles até vão tentar fazer isso para a segunda aula, depois de terem visto essas reclamações. Segunda aula, que é a semana que vem. Mas eu penso o seguinte, primeiro, gente, há coisas que não são tão rápidas assim de se montar, o quanto se pensa, sabe? As pessoas estavam com expectativa de montar uma coisa em 3 horas. Não é em 3 horas que você vai criar toda uma organização. Você precisa pensar, né, isso, né, eu raciocinando, tipo assim, eu preciso pensar na estrutura que eu quero a coisa, na lógica que essa coisa vai funcionar.
nos resultados que eu quero. Preciso fazer testes para ver se aquilo vai funcionar dentro daquilo, né, que eu idealizei. Então tem coisas que você não vai, é um curso, né, são 2 dias, com 3 horas de aula, então eu acho bem possível conseguir, em tão pouco tempo, desenvolver uma coisa bacana, né, mostrar uma coisa bacana. E o segundo ponto é que, né, um cockpit tem vários agentes de IA. Para você criar um agente de IA que seja, você não vai, todo mundo vai perguntando, como a gente faz isso, né, usando o chat GPT gratuito, o Gemini gratuito, etc. E para fazer coisas mais complexas, infelizmente, né, a gente está falando de gastar dinheiro, né? Porque tem que ter uma conta, no mínimo uma conta Pro. Então, assim, porque vai gastar tokens, né, para fazer isso. Então, as pessoas queriam aquela coisa ali, sai hoje já com algo para fazer amanhã, e no grátis, e no... Até eu, que geralmente vou tudo pro grátis, tenho consciência que tem coisas que não dá para fazer, né, dessa maneira. E falando já sobre o início do vídeo, né, da aula, que é sobre a metáfora, né, da questão da Ferrari, a gente pode pensar também, aquela coisa, né, se você não tiver, você pode ser um bom profissional, mas se você não tiver a melhor ferramenta, né, você vai perder, né. Aí me lembrou os vídeos do senhor Itabira, que fala assim, nós não vamos vencer. Isso me faz pensar que então quer dizer que só os ricos vão vencer, né? Que só os ricos vão ter condições de ter as melhores ferramentas, né? Tipo, quando você não tem condições de ter as melhores ferramentas, você não tem a sua Ferrari, né? Então você não vai vencer. Então você está destinado ao fracasso. O que a gente pode pensar com isso? A gente pode pensar na necessidade de políticas públicas, né? Para que a coisa seja minimamente quase justa, né? Não seja tão covarde a diferença, né? Que pessoas com potencial, né, elas possam minimamente entrar nessa luta. Mas quando eu penso nisso também, sobre não ter as melhores ferramentas, eu também penso que a criatividade, o esforço, eu sei que não dá para comparar, sabe, gente? Tipo, alguém que vai estar com uma máquina que vai fazer um serviço 1000 vezes mais rápido que eu vou ter que fazer certas coisas a passos de tartaruga, mas um dia alguma coisa eu consigo fazer, sabe? Eu também não posso me limitar na minha vida, se fosse assim, né? Vou também me limitar na minha vida só porque eu nunca vou ter as mesmas condições que o outro, as mesmas ferramentas que o outro. Na prática, vivendo na prática, aqui em casa, por exemplo, não tem ferramenta, eu faço sem ferramenta mesmo. Eu não tenho uma maquita, eu vou usar um serrote. Vai demorar mais? Vai demorar mais uma hora, mas alguma coisa a gente consegue produzir. Não vou conseguir produzir a coisa mais perfeita do mundo, não vou conseguir produzir algo muito rápido, vai me desgastar sim, vou ficar cansada, exausta, etc. Mas a minha outra opção seria não fazer nada pela falta de ferramenta. Der Salat ist frisch. Der Salat ist frisch. A salada está fresca. Der Salat ist frisch. Quando eu estou começando um idioma, eu costumo anotar bastante. Está fresca. Depois as palavras vão se tornando assim, né? Mais rotineiras, habituais, você já compreendeu ali como é que funciona aí, nem precisa anotar tanto. Nesse momento eu parei para fazer uma coisa que é muito importante para mim, que são as anotações de diário. Como ontem eu acabei não anotando, então eu estou anotando as coisas de ontem, daquilo que eu estava pensando ontem. Mais tarde, no final da noite, mais ou menos, eu faço anotações na data de hoje sobre aquilo que eu pensei hoje. No momento, são desabafos, são coisas que eu vou soltando. Eu preciso colocar para fora,
Porque assim que eu coloco pra fora, sabe, é como se eu me libertasse, né, das coisas que às vezes estão me afligindo e tal, ou me irritando, ou me angustiando, para assim eu conseguir ter mais produtividade no meu dia, né? Porque aí eu vou poder passar o meu dia realmente focando nas outras coisas e não em outras questões. Coloquei ali, ó, escrevi, libertei. E aí eu posso seguir com o meu dia. E é como se eu conseguisse ter mais clareza das coisas também, sabe? Às vezes eu começo a anotar, achando que eu sei tudo aquilo que eu vou anotar. E aí, durante esse processo em que eu estou anotando, vão surgindo novas ideias, nova forma de pensar aquele mesmo assunto. Às vezes, um pensamento é um link para um outro pensamento que você já teve e que talvez você não concluiu, ou talvez você ainda não tinha as informações suficientes para concluir aquele pensamento. Ou um acontecimento de hoje é como se fosse a continuação, ou a parte 2 ou uma versão repaginada, ou mais madura, tomara, de um outro acontecimento na sua vida lá atrás. Então é muito importante fazer esses registros, inclusive para entender como é que a gente está reagindo a esses pensamentos e a esses acontecimentos com a passagem do tempo e em circunstâncias diferentes. Agora eu vou fazer a aula de linguagem de programação da faculdade, Python, né? E vou começar dando uma lida nos slides das unidades que eu já estudei. Porque eu estudei e tal e baixei os slides, mas não nem abri. Então eu vou abrir agora só para, né, reaquecer, relembrar um pouco. Depois eu vou ler um pouquinho do PDF também. E aí depois que eu vou assistir a aula nova. Outra coisa que é a estrutura de repetição e for. O for percorre uma lista, uma sequência de elementos. Uma lista, por exemplo, e executa o mesmo bloco para cada item. Repita, ó menino. As criancinhas. E hoje eu tô bem feliz porque simplesmente eu estou tendo um dia assim tranquilo, dentro do programado, sem interrupções externas assim, inconvenientes, né? Que todos esses dias aí, cara, bagunçou muito, muito, muito a minha rotina, essas coisas que aconteceram, esses imprevistos, né? Bagunçaram muito a minha rotina. Então hoje eu tô. Ai, como é bom. Você conseguir fazer as coisas que você quer fazer e que você precisa de fazer, né? Que são importantes fazer. O que eu me deixa irritada, né? É, por exemplo, imagina que alguém, algum amigo, uma pessoa importante, né? Fala assim, eu quero almoçar contigo. E eu não ter tempo, né? Para essa pessoa. E aí, realmente não ter tempo e não poder ter tempo para quem eu gostaria de ter tempo. Aí uma pessoa que não tem importância nenhuma, que não tem, sabe, que é uma mera conhecida, meio que vira e roubar, sabe, este tempo que eu não tive para alguém que é importante. E aí vem alguém que não tem importância nenhuma e acaba roubando esse tempo. Isso me deixa assim revoltada, sabe? A gente não poder estabelecer as nossas próprias fronteiras, ou estabelecer, mas nem alguém vir e tentar invadir essas fronteiras, vir tentar roubar um espaço que não pertence, né? Um espaço que a gente poderia dar para outras pessoas, tipo, às vezes, pô, se eu não tenho tempo nem para quem eu gosto, não vou ter tempo para quem eu não gosto, né? E isso acabar desorganizando, né, a sua vida, a sua organização. Então hoje eu tô bem feliz, porque hoje foi um dia assim, super tranquilo. Aí, antes de ontem, eu tive um sonho assim, bem puxado, assim, que eu sonhei com cobra. Até falei com meu primo, sonhar com cobra é traição, né? Só que já ontem eu tive um sonho muito bom, assim, num lugar, assim, como se eu estivesse morando, assim, num lugar, assim, no meio das montanhas. Aí eu vou mostrar pra vocês o que a IA respondeu a respeito da interpretação desses sonhos.
O que significa sonhar que está matando cobra? Sonhar que está matando uma cobra costuma ser um sinal positivo de superação, vitória sobre problemas e o fim de um período de forte angústia ou medo. Em geral, a cobra representa um desafio, uma traição ou um medo oculto. Logo, matá-la indica que você está retomando o controle da sua vida. Principais significados: fim de um problema, o perigo ou a situação difícil que tirava o seu sono finalmente está chegando ao fim. Conquista pessoal: mostra coragem e força para enfrentar inimigos, fofocas ou obstáculos do trabalho na vida pessoal. Transformação e alívio: representa o corte de laços com algo tóxico e o início de uma fase mais leve e livre. Detalhes que mudam o sentido: cobra grande ou venenosa. Derrotar uma cobra perigosa indica que você venceu um obstáculo gigante ou uma ameaça séria que parecia impossível de resolver. A cobra resiste ou tenta atacar de novo. Pode significar que, embora você esteja lutando, ainda há resquícios de uma dúvida ou conflito interno que precisa de atenção definitiva. Outra pessoa matando a cobra indica que você vai receber a ajuda inesperada de alguém para resolver uma dificuldade atual. Aí a conversando. Se quiser, me conte como era a cobra, cor ou tamanho. Você sentiu medo ou alívio no sonho? Posso dar uma interpretação mais específica para o seu caso. Adoro isso. Era uma cobra média, mas gorda e preta. Eu estava com pena de matá-la. Joguei um tijolo em cima e esmaguei o corpo dela da metade para baixo. Me deu pena jogar o outro tijolo na cabeça, que mataria ela totalmente. Depois de um tempo, ela conseguiu escapar e descer pelo muro da casa. Ainda tentei dar uns tapas com um sapato quando descia o muro, porque ela parecia meio presa. Mas enfim acordei. Não sendo exatamente medo no sonho, mas talvez só irritação de tê-la encontrado no meu quintal. Mas apesar de não estar nervosa no sonho, acordei suada. O significado dos detalhes do seu sonho: cobra média, gorda e preta. A cor preta geralmente representa o desconhecido, sentimentos reprimidos ou uma situação oculta que traz negatividade. O formato gordo sugere que é um problema que foi acumulando força, peso ou volume ao longo do tempo, como uma pendência acumulada ou uma mágoa antiga. O quintal da sua casa: o quintal representa sua vida privada, sua intimidade ou sua mente. A irritação de encontrá-la ali mostra que você sente que algo ou alguém está invadindo o seu espaço e tirando o seu sossego. Sentir pena de matá-la e o golpe pela metade. Esse é o ponto central. Mostra que você está diante de uma situação incômoda, mas tem hesitação ou apego na hora de dar um fim definitivo a ela. Pode ser o receio de magoar alguém em uma conversa difícil, pena de cortar um vínculo tóxico, ou o hábito de adiar uma decisão drástica por achar cruel demais. A cabeça ficou intacta e ela escapou. Como você não atingiu a cabeça, a origem do problema, a situação conseguiu resistir, se libertar e fugir. Isso indica que tentar resolver um problema pela metade ou de forma superficial não o elimina. Ele apenas se afasta temporariamente, mas continua existindo. Os tapas com o sapato no muro. O muro é uma barreira de proteção. Os tapas de sapato no final representam uma tentativa desesperada e menos eficaz de retomar o controle quando você percebe que a oportunidade ideal de resolver a questão já passou. Resumo da mensagem do subconsciente. O seu sonho sugere que existe um problema ou um incômodo na sua vida atual que você tentou neutralizar, mas não cortou o mal pela raiz. A sua empatia ou hesitação está permitindo que essa situação continue viva. O suor ao acordar é o alerta do seu corpo de que essa pendência ainda gera desgaste emocional silencioso. O sonho mais recente: estava num lugar muito lindo, cercado de verde por todos os lados, como se eu estivesse numa casa rodeada por montanhas. Era tudo tão bonito. A casa era bonita, pequena, parecia uma cabana. Sinto que tinha paredes coloridas. Em uma pequena sala de jantar eu tinha servido os pratos na mesa, mas a areia guardada atrás da casa acabou escorregando e caindo em todo o cômodo, inclusive cobrindo toda a mesa da sala de jantar. Mas não me senti nada, na verdade deveria ser abalada a palavra, mas o corretor colocou acabada, mas acabada também faria sentido. Então, mas não me senti nada acabada por isso ou assustada. Saí para passear e vi que a paisagem era ainda mais linda. Tinha até um lago, agora seria bem calmo. Ele escreveu nem calmo, mas é bem calmo nas proximidades e flores. E o verde era tão verde, parecia um cartão postal. Apesar de a casa ser pequena, vi os buracos do chão para o alicerce. Parece que vamos ter obra e a casa vai ficar maior, bem mais espaçosa. Não vi pessoas na casa, mas eu sabia que não estava sozinha ali. Havia pelo menos 2 homens, que só não estavam ali naquele momento. Senti que um deles estava para chegar e que um outro, mais velho, era quem tinha furado os buracos no chão para a fundação dos novos cômodos da casa.
Resposta da IA do Google. Que transição de energia fantástica em comparação ao sonho anterior. Se o sonho da cobra preta representava um incômodo pesado que você hesitou em finalizar, esse novo sonho funciona como um portal de renovação emocional, cura e expansão. Você saiu de um cenário de invasão no seu quintal para um lugar de pura beleza e potencial de crescimento. Esse sonho indica que, embora haja sujeira ou imprevistos no caminho, você está desenvolvendo uma base sólida para uma fase de vida muito maior, mais madura e abundante. A cabana colorida, as montanhas e o verde cartão postal e o lago calmo. O verde intenso simboliza saúde, esperança, vitalidade e regeneração espiritual. O lago calmo representa a sua mente e as suas emoções encontrando um estado de paz e equilíbrio profunda. É o oposto do estresse, suor, do sonho anterior. A cabana com paredes coloridas. A casa no sonho representa sua própria estrutura psíquica, quem você é hoje. Sendo uma cabana pequena, mostra simplicidade e aconchego, mas as cores indicam criatividade, alegria e otimismo recuperados. As montanhas ao redor simbolizam proteção e grandes metas sendo avistadas. A areia que cobre a mesa, o ponto de virada. O imprevisto sem drama. Você preparou a refeição, o sustento, seus planos. E a areia dos fundos deslizou, cobrindo tudo. O mais revelador aqui é a sua reação. Você não se sentiu assustada ou acabada. O significado: a areia simboliza a matéria-prima do tempo, da construção e da própria terra. Esse deslize mostra que os imprevistos acontecem e que velhas estruturas do passado, que ficam atrás da casa, podem desabar sobre seus planos atuais. Porém, a sua calma prova que você adquiriu resiliência. Você já não se abala com pequenos caos cotidianos. Você simplesmente limpa a mesa e vai caminhar na beleza da vida. Os buracos no chão e a expansão da casa, os alicerces. Ver os buracos para a fundação significa que você está se preparando para crescer. Sua casa interna, sua mente, sua carreira ou sua vida pessoal ficou pequena para o tamanho da mulher que você está se tornando. Os alicerces indicam que esse crescimento não será superficial ou frágil. Ele está sendo planejado para ser firme e duradouro. A presença dos dois homens. Na psicologia analítica, figuras masculinas desconhecidas no sonho de uma mulher frequentemente representam o ânimos, o lado interno que lida com a ação, a lógica, a força de execução e a tomada de decisões no mundo externo. O homem mais velho, o fundador, representa sua sabedoria interna, maturidade ou a ancestralidade. É a parte de você, ou uma influência real, que sabe exatamente onde cavar para construir bases seguras. Ele representa a estabilidade. O homem que está para chegar, o futuro, representa a ação iminente, uma nova energia realizadora, um projeto ou uma nova postura ativa que você está prestes a adotar na sua vida desperta. Resumo da mensagem do subconsciente. Se o sonho da cobra pedia para você cortar o mal pela raiz, este novo sonho mostra que você já começou a fazer isso. Você está deixando o quintal antigo para trás e construindo uma nova realidade. A mensagem central é: não tenha medo da mudança ou dos pequenos imprevistos cotidianos, areia. Você tem bases fortes, sabedoria interna e proteção para expandir o seu espaço e a sua vida. É um momento de extrema fertilidade emocional e novos começos. Apenas pessoas que acompanham o canal, ou que pelo menos tenham assistido, pelo menos, sei lá, os últimos 2 vlogs, vão ver que faz super sentido essas coisas, né? E aí, como eu faço diário, né? Eu escrevo diário todos os dias, eu faço no mesmo espaço, tem agenda, espaço de agenda e tem espaço de diário. Espaço de diário é para colocar para fora tudo aquilo que eu tô pensando, que eu tô sentindo, que eu tô vivendo, aquilo que tá mais forte ali, né? Naquele momento. E aí tem espaço de agenda, né, dos compromissos, seja os compromissos atuais, seja os projetos e tal. E tem também uma parte que eu gosto de registrar, né, a parte de astrologia, né, tipo que energias que a gente está no ar. E agora eu vou passar a registrar os sonhos também. Sempre, aliás, eu sempre registrei, assim, vira e mexe eu anoto quando eu lembro, assim. Eu anoto lá na parte de diário, eu anoto os sonhos. Só que eu não vou correr atrás, assim, da explicação. E aí, no caso, a IA, que a IA faz? Ela procura em vários sites, né, especializados que tratam, assim, de significados de sonhos. Para mim fez sentido, entendeu? Fez bastante sentido. Então, e eu sonho com muita frequência. Inclusive, às vezes eu já durmo, deito assim, pedindo, né? Até gosto muito de ouvir meditações em francês, em alemão e tal, até porque eu acho que estimula muito, né? Quando você está aprendendo idiomas, né? É, eu ouço muito aqueles áudios, né, de meditação, né? Receba uma mensagem do seu mentor espiritual, receba um sinal de não sei o quê. E aí eu aproveito e faço esse tipo de coisas assim
em outros idiomas. E assim, mal começo o áudio, geralmente já durmo muito facilmente. Mas eu sempre tenho sonhos, é com muita frequência que eu tenho sonhos. Então, uma coisa que eu vou começar a fazer é anotar esses sonhos e buscar esse significado, tal como eu mostrei aqui. Então, eu mostrei hoje só para ter um exemplo daquilo que eu vou passar a fazer, né, que é anotar os sonhos e buscar os seus significados. Ah, e o que eu ainda não contei é que depois de todos esses dias, né, todos esses últimos vlogs, na verdade os últimos vlogs representam mais de 2 semanas, ou praticamente 3 semanas que eu tô por conta, assim, do Tolstói, que ele estava inicialmente, né, bem mal mesmo. Cheguei momentos que eu achei, sim, que ele ia morrer, tá? Que o negócio tava bem sério, assim, tipo, eu tava sentindo, sabe, tipo, que ele ia, que eu ia perder ele, sabe? Que tinha que ser o momento. Mas sabe o que eu sinto? Eu sinto que em algum momento, sabe, isso das velas que eu acendi, até porque eu também tenho essa coisa de interpretação de aciromancia, né? De ficar interpretando o sinal das velas, né? É como se em algum momento o pessoal lá de cima, né? Todo respeito, eu falo pessoal de lá de cima com muito respeito pela espiritualidade, que eles ouviram o meu clamor e a minha oração e depois disso, né, vieram, interviram, né, me ajudaram aqui. Mas foram, assim, semanas muito difíceis, assim, semanas sem dormir mesmo. Ou então, nas poucas, assim, você conseguia dormir, mas era aquela coisa de você não dorme totalmente, você cochila e acorda 4, 5, 6 vezes na noite. Eu ia lá no quarto dele para ver, né, como é que tava. É, ai, e assim, geralmente sempre, ai meu Deus, esse cachorro tá assim, sabe? Porque mesmo ele não reclamando de dor, porque ele só reclamou de dor uma vez, aquela coisa, estava sempre naquela mesma posição, mostrando que ele estava desconfortável para sentar. Então foi bastante difícil, né, em todas essas semanas. E aí depois de 3 semanas de luta, né, de ir várias vezes no veterinário, né, de mudar a receita, de mudar os medicamentos. Agora, pela primeira vez hoje, eu senti que, graças a Deus, eu senti que ele tá melhorando mesmo, assim, melhorou totalmente, totalmente, 100% ainda não. Ainda tá com um pouquinho de pus nos testículos, mas eu tô vendo, assim, que tá diminuindo a área da lesão, sabe? A área onde concentra esse pus. Desinchou os testículos, diminuiu. Antes, na hora que eu passava agora esse spray, inicialmente ele não sentiu nada. Depois ele começou a sentir muito, de como se estivesse ardendo muito. Agora não, agora também já não tá sentindo, assim. Tá dormindo mais vezes, que uma coisa que acontecia é que ele não dormia. Só dormia quando, assim, não resistia mais, não aguentava mais, tipo, sabe, desmaiava de cansaço, mas antes ele não dormia, ele não conseguia posição para dormir, tava sempre assim, com as patinhas assim, com a língua para fora, olhando para cima. Qualquer hora que eu fosse no quartinho dele, ele tava acordado, aí às vezes eu pegava ele e tal. Não dormia, não dormia, agora ele dorme. Ele, né, às vezes está deitado lá, assim, normal, como os outros cachorros, né, já conseguindo ficar em várias posições. Então, assim, eu noto que agora ele está confortável. Aí, assim, nossa, aí agora eu fico até emocionada, porque, assim, ai, gente, a pior coisa que tem é o seu bichinho ficar doente, você, sabe, tentar fazer de tudo, e você vê, gente, não tá funcionando, e não sei o que que é isso e tal. E aí, graças a Deus, agora eu tô sentindo que ele realmente. Até o olhar dele mudou, sabe? Até o olhar. A forma dele me olhar mudou. Isso, obviamente, não significa um alívio total, porque todos os meus cachorros estão idosos. Então, sim, eu tenho consciência que eu posso perdê-los a qualquer momento. Porque, né, geralmente o cachorro é considerado idoso a partir de 7 anos de idade. Os meus mais novos têm 10. Os outros têm 12. Tem outros que eu não adotei eles logo pequenininhos, então eu não faço ideia de quanto tempo estão comigo, de idade que eles têm. Eu sei que eles já estão há 12 anos comigo, mas que quando eu trouxe pra cá, eu não sabia a idade deles. Eles nem aparentavam ser cachorrinho pequenininho, não. Já aparentavam ser cachorros adultos. Então, eu já não faço ideia de quanto tempo que eles têm. A maioria dos meus cachorros, por exemplo, eles nem dente têm. Os únicos que têm todos os dentes na boca são a Mata-Hari, se bem que a Mata-Hari já tem 12 anos, e o Biagio. Os outros tudo já perdendo dentinho e tal. Então, assim, eu sei, né, que
gente sempre espera, assim, que eles vão viver até os 20 anos e tal, né? Mas eu sei que a partir dos 7, né, a gente já entra também, né, nessa preocupação. Bom, gente, aí eu só dei uma pausa, né, aqui que eu tava estudando, dei uma pausa, mas eu já vou voltar a estudar, tenho muito mais coisas para fazer. Estou feliz porque hoje foi um dia produtivo, sabe? Não assim que eu tenha feito tudo, a gente nunca consigo fazer tudo, né? Mas desde que eu consiga seguir a minha sequência de planos, né, e não ser interrompida por coisas sem importância, né? Para mim já é super válido. Só de eu conseguir fazer as coisas já é super válido. Então é isso, ficamos por aqui e nos encontramos no próximo vlog. Beijinhos, tchau, tchau.